Hoje é quinta-feira, 28 de julho, e você vai ver no Jornal da Câmara. Ministério Público de Camaçari realiza encontro para divulgar as novas regras da lei eleitoral. Veja os acontecimentos mundiais que marcaram o dia 28 de julho e população se sente insegura em pontos de ônibus da cidade devido ao aumento no número de assaltos nesses locais. Para manter contato com nossa produção, você pode enviar mensagem para o e-mail tvcamarajornalismo@gmail.com ou através do telefone 3621-6168. O Jornal da Câmara começa agora. Na manhã de hoje, promotores públicos das zonas 170 e 171 realizaram um encontro aberto à sociedade em geral para esclarecer as novas regras eleitorais de 2016. A repórter Tâmara Paixão acompanhou o evento e tem mais informações. Quem vai dar mais detalhes da reunião realizada na manhã de hoje é o doutor Luciano Pita, com quem eu converso agora. Promotor, essa reunião faz parte do trâmite legal em relação à eleição em Camaçari. E o senhor é responsável pela zona 170. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho por que é feita essa reunião. Não, na verdade, essa reunião ela não consta de legislação. Ela foi a iniciativa do Ministério Público, a partir de iniciativa do Procurador Regional Eleitoral, que é o chefe do Ministério Público Eleitoral no estado da Bahia, de que ocorresse em todas as comarcas do estado reuniões como essas, prévias à eleição, em que os promotores eleitorais tivessem a oportunidade de esclarecer pontos da legislação eleitoral e ressaltar esses mesmos pontos no sentido de prevenir a ocorrência de ilícitos eleitorais. A gente está percebendo que a Polícia Militar, representantes de partidos também se fazem presente hoje nessa reunião. Qual a importância de esclarecer todo esse processo eleitoral para que não haja problemas no dia da eleição? É para garantir a própria lisura das eleições, né? Que o procedimento eleitoral transcorra de forma ordeira, de forma sem conflitos, sem confusões, e que a Polícia Militar, Polícia Civil, os partidos políticos e representantes do Poder Executivo e Legislativo do município tenham ciência exatamente do que a legislação veda e do que a legislação permite. Doutor Luciano, no dia do pleito, no dia 2, os senhores também vão estar participando no dia da eleição aqui em Camaçari, fiscalizando, orientando? Sim, vamos estar presentes. Sim. Muito obrigado pelas informações. Tâmara Paixão para o Jornal da Câmara. Veja agora como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira. Você está vendo imagens da cidade do Sabê. O dia hoje amanheceu com sol entre muitas nuvens. Segundo dados da meteorologia, o tempo permanece estável à tarde e à noite em toda a região, sem possibilidade de chuva. A temperatura máxima hoje fica em torno dos 30 e a mínima em 21 graus. Segundo dados da pesquisa de emprego e desemprego realizada pela Superintendência de Estudos Econômicos, a taxa de desemprego na região metropolitana de Salvador aumentou no mês de junho em relação ao mesmo mês anterior. O índice passou de 23,7% em maio para 24,8% da população economicamente ativa, totalizando 456 mil pessoas desempregadas. A alteração se deve a dois fatores: a diminuição do nível de ocupação em 11 mil postos de trabalho, mas também a elevação da PEA, com a entrada de 13 mil novas pessoas na força de trabalho da região. Confira agora as vagas de empregos para Camaçari. Vagas para marceneiro de móveis, lixador de peças de metal, instrutor do ensino profissionalizante, marceneiro montador de móveis, planejados, jardineiro, vendedor praxista externo, representante comercial, motorista carreteiro e mecânico de refrigeração. Os interessados devem comparecer ao CIAT de Camaçari, na Praça Desembargador Montenegro, sem número no centro, ou no saque na Rua José Nunes de Matos, no centro, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde.
levando carteira de trabalho, RG, CPF e comprovante de residência. O atendimento é através do sistema de senhas e as vagas podem ser preenchidas ao longo do dia. E veja ainda nesta edição que foi destaque nos acontecimentos mundiais no dia 28 de julho. E população se sente insegura em pontos de ônibus de Camaçari devido ao aumento no número de assaltos nesses locais. O Jornal da Câmara volta já. No Brasil, 375.630 filiados a partidos políticos são devedores de multas eleitorais. São Paulo é o estado com maior quantidade de filiados devedores de multas, seguido pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Os principais motivos das multas correspondem a doações para campanhas eleitorais acima dos limites fixados por lei, condutas vedadas aos agentes públicos e falta de justificativa de ausência nas eleições. O total da dívida de filiados a partidos com a Justiça Eleitoral é de mais de 200 milhões de reais. A lista de devedores está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, no sistema FiliWeb. A divulgação é para prevenir os partidos políticos para que seus futuros candidatos não tenham restrições à certidão de quitação eleitoral, que é indispensável para o registro de candidatura. Para regularizar a situação, basta procurar um cartório eleitoral. Filhos aprendem muito com a gente. Mas mais que seguir os nossos passos, eles precisam aprender a importância de cuidar da saúde. Leve as meninas de 9 a 13 anos à unidade de saúde para tomar as 2 doses da vacina contra o HPV. É a melhor prevenção contra o câncer do colo de útero, 4ª causa de morte por câncer entre mulheres no Brasil. Proteja o futuro de quem você mais ama. Vacine contra o HPV. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. O Dia na História, saiba em 1 minuto o que foi destaque nos acontecimentos mundiais no dia 28 de julho. No dia 28 de julho de 1794, durante a Revolução Francesa, Maximilien Robespierre, Louis Antoine Léon de Saint-Just e a maior parte dos jacobinos foram executados. Na mesma data, no ano de 1919, Epitácio Pessoa assumiu a presidência da República, escolhido pela Comissão Brasileira em Versalhes. Foi no ano de 1938, em 28 de julho, que Virgulino Ferreira da Silva, conhecido no cangaço como Lampião, morreu juntamente com a companheira Maria Bonita e outros cangaceiros, numa emboscada na fazenda de Angicos, no sertão de Sergipe. E em 28 de julho de 1941, o Japão invadiu a Indochina, avançando sua conquista territorial durante a Segunda Guerra Mundial. Comemora-se hoje o aniversário da cidade de Itabuna, na Bahia, o aniversário da cidade de Paulo Afonso, também na Bahia, o Dia do Agricultor e o Dia Mundial de Combate à Hepatite. Morreram no dia 28 de julho de 1741, Antônio Vivaldi, compositor italiano, e em 1750, Johann Sebastian Bach, compositor alemão. Nasceram nesta data, em 1929, Jacqueline Kennedy Onassis, ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Em 1949, Osmar Santos, radialista brasileiro. Em 1953, Guilherme Arantes, cantor e compositor brasileiro. E em 1965, Daniela Mercury, cantora brasileira. Me consola, você está sempre aflita. A alteração do nome dos pais no registro de nascimento já pode ser feita diretamente nos cartórios de registro civil da Bahia, sem a necessidade de abertura de processo. Casamento, separação ou divórcio são situações que podem gerar mudança nos nomes. Agora, basta o cidadão apresentar a documentação comprobatória da mudança do nome de seus pais ao oficial do cartório e solicitar que seja feita a alteração. De acordo com o TJ Bahia, a medida simplifica esse tipo de demanda, evitando a judicialização. Tem aumentado em Camaçari o número de assaltos em pontos de ônibus, principalmente no período da manhã.
A população relata o medo de ser mais uma das vítimas e as polícias militar e civil da cidade estão intensificando o trabalho no combate a esse tipo de crime. A nova modalidade de assaltos em pontos de ônibus tem deixado muitos trabalhadores de Camaçari assustados. Pedindo a Deus para dar horário de entrar no ônibus, porque está muito feio. Nos pontos de ônibus, então, ninguém pode ficar dando vacilo. Celular não deixar vista de forma nenhuma, né? Porque chama muita atenção. E é o que a gente pode fazer, porque infelizmente a gente está à mercê mesmo. Deixa o celular só no bolso, esses negócios assim, fico na minha e não... Evito sempre de mexer até dentro de ônibus assim. Procuro ficar sempre um pouco mais distante, aguardando o ônibus, né? E procuro sempre buscar um horário que eu sei que o ônibus vai estar passando, né? Eu não gosto muito de ficar em ponto de ônibus nem na rua, porque é muito complicado. Há cerca de uma semana, enquanto aguardava o transporte para a empresa em que trabalha, o técnico ambiental Guilherme Silvestre teve o aparelho celular levado por 2 elementos. Estava indo trabalhar, era mais ou menos 5h30 da manhã. E aí eu pego sempre naquele ponto ali da esquina do bairro. E quando deu esse horário, eu fui surpreendido por 2 elementos vindo assim na minha direção. Ele estava com o farol da moto ligado. E aí, sendo que quando ele estava vindo assim na minha direção, o carro da empresa, a van da empresa, estava subindo a Nova Vitória também para vir me pegar. E aí, infelizmente, eu fui surpreendido por 2 elementos da moto. Eles roubaram meu celular, eles me xingaram de tudo que é nome também. E para coibir esse tipo de ação, a 18ª Delegacia tem buscado atuar em parceria com o 12º Batalhão. Existe toda essa organização, esse preparo da polícia, né, que a gente se reúne semanalmente para justamente saber onde vai atuar. Aqui nós formalizamos o procedimento criminal, que é fazendo o flagrante dos autores e a apreensão dos menores envolvidos e é encaminhado à justiça. Também é representado pela prisão preventiva de todos e a apreensão desses menores à internação. Criamos um grupamento que ele começa às 4h30 da manhã e a partir daí já logramos um sucesso. Na semana passada nós prendemos 2 duplas armadas e deu uma reduzida. Evidentemente que esse não vai de uma hora para outra extinguir, mas estamos no caminho certo. A delegada titular reforça que é importante o cidadão registrar a queixa. O que a gente pede à população é que compareçam à delegacia, porque quanto mais vítimas comparecerem e reconhecerem, mais tempo esses indivíduos permanecerão presos. O comandante afirma que providências já foram tomadas e destaca os canais de atendimento à população. O Zap Denúncia ele pode até indicar onde está existindo a ocorrência sem precisar se identificar. Imediatamente nós deslocamos de forma racional a nossa viatura para ir até essa ocorrência. Estamos tendo mais sucesso que o 190. É o nosso principal mecanismo, que é o Zap Denúncia. E os outros estão aqui, muitos, tem aqui o da delegacia, tem o da PM, para que vocês divulguem para toda a população. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Para ter acesso aos vídeos exibidos no nosso telejornal, você pode curtir a nossa página no Facebook. Continue com nossa programação e até amanhã.